Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. uma voz profética, Preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra. Estamos agora com este novo formato do programa De Volta à Palavra, agora um programa um tanto mais interativo, porque vocês que estão em casa, vocês podem então nos enviar suas perguntas, seus questionamentos, suas considerações, e assim nós daqui podemos responder a essas questões. Está aí no seu televisor o endereço de e-mail pergunta@devoltapalavra.com. E, portanto, vocês podem continuar a nos mandar as perguntas. Quanto mais perguntas, melhor, porque fazemos toda uma seleção daquelas perguntas que são mais importantes, que têm uma relevância para a edificação do corpo de Cristo. São perguntas que, uma vez respondidas à luz da Bíblia, elas contribuem neste processo de edificação, de formação do novo homem, da edificação da igreja, porque é para isso que estamos aqui, para contribuir como uma junta de suprimento, o corpo de Cristo, a você que está em casa, a sua família, a todos os que amam a palavra de Deus. A pergunta que nós queremos responder nessa manhã é a seguinte: como discernir falsas doutrinas? Isso porque na semana passada nós abordamos o tema qual é a igreja verdadeira? Certamente uma pergunta muito relevante. E nós então respondemos, segundo a Escritura Sagrada, a partir do viés da questão da doutrina, porque a doutrina é fundamental para que você possa então discernir se determinada igreja, se determinado ajuntamento, se determinada assembleia, ela constitui-se numa genuína igreja de Jesus Cristo ou não. E aí nós falamos então sobre 5 tipos de doutrinas. A começar pela doutrina de Deus, que é a doutrina, sobretudo, neotestamentária, haja vista que a revelação, em realidade, da doutrina de Deus do Antigo Testamento, encontrou em Cristo Jesus, a partir da encarnação do Verbo, encontrou nele a sua plenitude. E, portanto, uma igreja genuína seria aquela que tem por base a doutrina, a sã doutrina dos apóstolos que se encontra no Novo Testamento. Mas em oposição a esta sã doutrina, o que caracteriza certamente uma igreja genuinamente cristã, há então algumas doutrinas que certamente desconfiguram uma igreja genuinamente cristã e que a tornam uma igreja falsa. Seria as doutrinas de homens, e então as doutrinas de demônios, e ainda as doutrinas mercantilistas, e por fim as doutrinas legalistas. E talvez alguém, depois de ter ouvido e assistido a essa ministração da semana passada, possa perguntar: ora, pastor, como é que eu posso então discernir se determinada doutrina ela é de Deus ou não? Como eu posso discernir se aquela doutrina ela é de Deus ou se porventura não seja uma doutrina de homens, ou doutrina de demônios, ou mesmo doutrinas legalistas ou mercantilistas? Como eu posso então discernir? Bem, eu quero começar a responder a esta pergunta: como então identificar ou discernir uma falsa doutrina? Eu quero começar a responder lendo um texto da Escritura Sagrada que está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu quero que você que está em casa abra sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura desse texto, que é um texto extremamente importante.
Vocês que acompanham ao programa De Volta à Palavra, certamente já devem ter visto e ouvido a leitura desse texto em muitas mensagens. Ora, mas a repetição desse texto nas muitas ministrações acontece em razão da sua importância. É um texto extremamente importante, é um texto divisor de águas. Portanto, não deixe de abrir a Escritura neste momento, juntamente comigo, e a considerar as palavras do apóstolo Paulo ao seu cooperador Timóteo, que diz assim em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de não ensinarem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Meu querido irmão e minha querida irmã, você que acompanha neste momento essa ministração, veja só como o apóstolo Paulo coloca essas palavras. Ele diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, então Paulo ali ele roga a Timóteo: Timóteo, permaneça em Éfeso, não saia de Éfeso. E talvez Timóteo perguntasse: ora, mas por que eu deveria permanecer na cidade de Éfeso, ali na igreja de Éfeso, com qual objetivo? E o apóstolo Paulo responde categoricamente dizendo: para admoestares. Ou seja, era necessário que se admoestasse aos irmãos daquela igreja, ou que fossem aos presbíteros daquela igreja, aos bispos daquela igreja, ou para algum tipo de liderança naquela igreja, ou até mesmo aqueles que são mais influentes ali na igreja, para que essas pessoas não ensinassem outra doutrina. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a própria Escritura Sagrada, ela dá essa ênfase na questão doutrinária. Ou seja, a Escritura, enquanto um documento celestial, um documento divino, ainda que escrito por homens, mas certamente a Escritura que é inspirada pelo Espírito Santo, e portanto nós temos aqui o registro da vontade de Deus na forma de doutrina. É por isso que há essa preocupação do apóstolo, porque uma vez que se desvia a doutrina, então o povo se desvia do caminho da verdade. Ora, se ensina a doutrina verdadeira, a doutrina genuína, e quando eu falo doutrina, não me refiro aqui a usos e costumes, mas tão somente ao texto sagrado que se encontra nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nas epístolas e no Apocalipse, nos 27 livros do Novo Testamento. Essa sã doutrina, ela revela a Deus, ela revela Deus no seu Filho, revela o Filho e então revela a obra do Filho e, portanto, revela o supremo propósito de Deus. Então, a doutrina correta, ou a sã doutrina sendo pregada, pode ser que não garanta individualmente o bom comportamento e o bom andar das pessoas. Entretanto, certamente a partir de uma sã doutrina pregada como se encontra na Escritura Sagrada, nós temos aí o primeiro passo para que você, para que eu e cada um de nós, e cada crente em Jesus Cristo, e cada servo de Deus e cada discípulo possa ter um paradigma correto. Como diz que o caminho é estreito, esse caminho é estreito no sentido de que ele não permite que você possa ir para os lados, para a direita ou para a esquerda, para onde a sua vontade, ou as suas ideias, ou a sua cultura, ou os seus costumes querem que você vá. Não é um caminho que te limita, é um caminho em que você deve caminhar e palmilhar ali tão somente nos passos da Escritura. De maneira que o apóstolo Paulo diz: olha, não permite que pessoa alguma possa ensinar outra doutrina. Veja o versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e nem genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. E aqui, quando nós temos o serviço de Deus na fé, ou seja, há uma obra de Deus, o serviço de Deus é a obra de Deus, o serviço de Deus é a economia de Deus, é o plano de Deus sendo colocado, na verdade, em ação.
de modo que a igreja não existe tão somente para reunir ali no final de semana e cantar alguns coros e ali levar algum dinheirinho ou então fazer algumas orações. Não é somente isso. Igreja não é uma questão tão somente de um meio social. A igreja é uma obra divina. A igreja é um projeto divino. A igreja, na verdade, está num processo de construção do novo homem, de uma nova humanidade. É a edificação da noiva do Cordeiro. Afinal, o grande desfecho da Escritura, Apocalipse capítulos 21 e 22, nos fala de um casamento, ali o casamento do Cordeiro com a sua esposa, que ali é descrita simbolicamente como sendo a Nova Jerusalém. Então há uma importância. Nós não podemos simplesmente ignorar o fato de que a igreja tem uma importância e tem uma sublimidade muito grande, porque ela é um projeto de Deus, é um projeto celestial, ela transcende qualquer tipo de visão ou compreensão de uma igreja meramente humana, que seja de um ajuntamento meramente humano. Daí a importância de você atentar para a questão da doutrina. Então, se você é alguém que se preocupa com o cumprimento da vontade de Deus, você terá que voltar os olhos para a doutrina. Então alguém pergunta, mas como eu posso discernir, então, uma falsa doutrina de uma doutrina verdadeira? Bem, e é muito complicado, é muito complexo falar de maneira geral e não especificamente de cada doutrina, mas existem alguns critérios que são extremamente importantes que você deve considerar sempre que você olhar, sempre que você examinar, sempre que você criticar determinada doutrina. Primeiro, você tem que entender que as falsas doutrinas, elas trazem consigo um enfraquecimento à autoridade da Escritura. Geralmente se prega algo a respeito de Deus, ou a respeito do homem, a respeito da igreja, a respeito do Espírito Santo, alguma doutrina, e você tem que saber, será que essa doutrina, ela recebe plenamente toda a Escritura Sagrada? Ou eventualmente ela começa a colocar em descrédito esse texto, aquele texto, porque para que essa falsa doutrina prevaleça, ela não poderá aceitar toda a Escritura Sagrada. E, portanto, as falsas doutrinas, quando colocadas à prova, elas começam a trazer um enfraquecimento à autoridade da Escritura. Logo alguém dirá, não, esse texto, ele não é bem assim, ele está na Bíblia, ele está na Escritura, mas ele está errado, porque segundo fulano, beltrano, ou seja, eles começam a dizer que Deus, na verdade, é isso que eles estão dizendo, sendo ele aquele que soprou a sua palavra no espírito dos profetas para escrever a Escritura, Deus não seria capaz e nem suficiente para guardar a sua palavra, para guardar a Escritura no decorrer dos séculos. Portanto, o primeiro critério de uma falsa doutrina, para você discernir se ela é ou não uma falsa doutrina, é que a falsa doutrina, ela traz consigo um veneno, ou que seja um vírus de enfraquecimento da autoridade da Escritura. Logo, eles dirão que esse texto, aquele texto, não é bem assim, que você não deve crer exatamente como está escrito, mas que você deve acreditar nessas pessoas que ensinam tais e falsas doutrinas, porque seriam eles, no caso, que teriam um verdadeiro conhecimento do que teria que estar escrito aqui e que não está. E, portanto, falsas doutrinas trazem consigo esse germe do enfraquecimento da autoridade das Escrituras. Logo, em alguns outros momentos, eles também não poderão passar o resto do tempo negando a Escritura, porque se negarem toda a Escritura, logo eles terão então que se declarar que são anti a Escritura. Então eles não são bíblicos, não são sequer cristãos, deveriam abandonar completamente este nome e partir então para outros nomes ou outras religiões. E então, quando eles não podem mais continuar desacreditando da autoridade das Escrituras, então eles vão aceitar alguns textos. Mas então, eles terão, para que a falsa doutrina permaneça, para que a falsa doutrina se estabeleça e seja acreditada dos incautos e incultos, então eles terão que distorcer o sentido
e o significado da Escritura. Vão pegar muitas vezes textos e vão dar um significado àquele texto, mas eles não vão trazer o sentido que o texto em si mesmo traz, mas eles dirão que aquele texto não quer dizer exatamente isso, mas significa uma outra coisa. Ou seja, pegarão textos isolados, vão fazer uma interpretação isolada de textos bíblicos. Não é sem razão que a maioria dos pregadores, às vezes vão começar um estudo ou uma pregação, eles falam, vamos abrir a Bíblia no livro tal, no capítulo tal e no versículo tal. Aí eu penso que ele vai ler pelo menos aquele versículo. Mas não, ao ler apenas um versículo, eles dizem, vamos ver somente a parte B do texto. Aí lê só uma frase, fecha-se depois a Escritura e aí ele fala o que ele quer, o que ele bem entende a respeito daquele fragmento de um versículo, e então é aí que se firma falsas doutrinas. Por quê? Porque não somente enfraquecem a autoridade do todo da Escritura, como também agora distorce o sentido. Satanás, ele na verdade é um expert em fazer esse tipo de coisa. Veja lá, por exemplo, lá no monte, lá no deserto da tentação, quando ali ele disse para Jesus Cristo, olha, salta daqui abaixo, porque está escrito. Satanás agora ele passa a usar a Escritura Sagrada. Ele vai citar o texto lá do Salmo 91. E olha que ele usa na íntegra, ele não manipula as palavras do texto, mas ele manipula o sentido do texto. Ora, o texto não disse que agora, para eu provar a Deus, para eu tentar a Deus, eu vou andar me jogando de um lado para o outro, porque Deus seria agora obrigado a enviar seus anjos para me segurar. Jesus Cristo, sabiamente, ali nos ensina, inclusive, um princípio hermenêutico. Ele diz, é verdade, está escrito mesmo no Salmo 91, tais palavras, entretanto, também está escrito. Nos ensina que a Escritura, ela própria se interpreta a si mesma. Ou seja, quando você quer entender o significado de um texto, você não pode parar naquele texto. Você entende aquele texto imediatamente, no seu contexto imediato, mas logo você começa a procurar tantos outros textos correlatos em toda a Escritura para que possa haver um todo harmonioso. Não pode haver um texto que diz uma coisa e o outro que desafirma o que o outro diz. É por isso que as falsas doutrinas, elas são logo identificadas quando você coloca tal falsa doutrina à prova do todo da Escritura. É por isso que as pessoas que afirmam e ensinam e propagam e divulgam falsas doutrinas não somente enfraquecem a autoridade, como distorcem o seu significado. E também, cansando de distorcer, porque também não pode distorcer tudo, começam agora a acrescentar algo à Escritura. Não somente desacreditam da autoridade, não somente distorcem, mas também acrescentam aquilo que não está dito. Ora, meu querido irmão e minha querida irmã, quantas vezes nós ouvindo as doutrinas, as ministrações, as pregações, os ensinamentos, nós não encontramos tais ensinamentos nas Escrituras. Ou seja, são doutrinas humanas, os homens criam, os homens inventam, eles colocam sobre os homens um jugo que a palavra de Deus não coloca, que Cristo não coloca, que Deus não coloca, que o Espírito não coloca. Os homens fazem suas próprias religiões, eles criam suas próprias igrejas, estabelecem suas próprias doutrinas e por isso é que eles acrescentam algo à Escritura. E talvez alguém poderia dizer neste momento, ora pastor, eu até penso o seguinte, que não tem nenhum problema. Eu sei que essa doutrina ou essa prática não está na Bíblia, a gente sabe disso, mas não é pecaminoso a gente colocar, né, se é para o bem interno da própria congregação, até porque cada denominação tem a sua própria doutrina. Cuidado, meu irmão. Veja o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 4, leia comigo o versículo 6. Diz assim, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de ninguém se ensoberbeça a favor de um
em detrimento de outro. Então veja que nós não podemos jamais adulterar a Escritura. Não ultrapasseis o que está escrito. A Escritura é o nosso limite. Devemos pregar tão somente aquilo que a Escritura anuncia, que a Escritura proclama, que a Escritura nos revela. E, portanto, as falsas doutrinas, elas são identificadas porque elas enfraquecem certamente a autoridade das Escrituras, elas distorcem o significado, elas acrescentam conteúdo à palavra de Deus e, por fim, acabam colocando a própria palavra de lado. Quando é que fazem isso? Ora, de repente você se depara com uma falsa doutrina, com um costume, com uma prática, aquilo é antibíblico, aquilo distorce o sentido bíblico, aquilo coloca em descrédito a autoridade da Escritura, e você leva ao seu pastor, você leva ao seu líder, e então, diante daquilo que a Bíblia fala, e que a doutrina humana fala, ou a doutrina de demônio fala, ou a doutrina mercantilista fala, ou a doutrina legalista fala, entre a Escritura e as doutrinas equivocadas e as falsas doutrinas, haverá de se ter uma escolha. E é nesse momento que acabam por colocar de lado a Escritura. Preferem acreditar em profetas, né? Porque a fulana ou o Beltrano, ele foi arrebatado, ele foi ao céu, ele foi ao inferno, ele viu um anjo, ou ele teve um sonho, ou ele é um homem muito maduro, uma pessoa muito experiente e deve saber o que fala. Queridos, nunca coloquem a Escritura de lado, nunca acrescentem algo à Escritura, nunca distorçam o sentido da Escritura, nunca coloquem em descrédito a autoridade da palavra de Deus. A Escritura tem autoridade suprema para definir e determinar aquilo que é, como será, quando será e por que será deste modo. De maneira que, se nós podemos aqui considerar esses aspectos negativos que caracterizam a falsa doutrina, há aspectos positivos que caracterizam uma verdadeira doutrina. E aqui eu quero trazer algo. Veja que toda a Escritura, Novo e Velho Testamento, ou que seja Antigo e Novo Testamento, toda a Escritura, ela constitui-se numa testemunha de uma pessoa maravilhosa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Basta que você leia aí na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 5, veja o que o próprio Jesus declara a esse respeito, capítulo 5, versículo 39 e 40, que nos dizem assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja que é o próprio Jesus quem nos diz que as Escrituras testificam dele. A Escritura é um testemunho de Cristo. Ora, para que serve a Escritura? Para que serve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento? Para testificar, para falar, para declarar, para revelar a pessoa de Jesus Cristo. Leia mais um texto que confirma esta verdade no livro de Lucas, no capítulo 24, um texto extremamente importante nesse sentido, versículo 44, que nos diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, versículo 45, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sabe quando é que você compreende as Escrituras? Quando você vê nas Escrituras, tanto na lei de Moisés, quanto nos salmos, quanto nos profetas, isto é, no Antigo Testamento, o testemunho a respeito de Jesus Cristo. Enquanto você estiver procurando coisas nas Escrituras, procurando coisas para colocar sobre a cabeça, porque senão você peca, ou o tamanho do vestido, o tamanho da unha, a cor dos lábios, a cor da roupa, o tipo de comida, enquanto você estiver perdido numa parafernália de coisas meramente humanas, meramente terrenas, você terá perdido completamente o sentido das Escrituras. Só se compreende a Escritura quando você parte do princípio hermenêutico principal que declara: as Escrituras
Escrituras constitui-se um testemunho de Jesus Cristo. E, portanto, a pessoa de Cristo, ali a centralidade da pessoa de Jesus Cristo, a universalidade da pessoa de Cristo. Cristo é o tudo da Escritura. Porque a Escritura serve para ele, foi feita por causa dele, para revelá-lo, para falar a respeito da sua natureza na sua encarnação. A Escritura revela que o Verbo se fez carne, que o Verbo é Deus. Você deve olhar para o Nazareno não somente como sendo um mero homem de Nazaré, ou que nasceu em Belém, que viveu em Cafarnaum. Não! Você precisa olhá-lo, e ali a Escritura vai demonstrar que aquele homem não é um mero profeta, não é um mero homem, não é um mero líder, mas sobretudo, ali é o próprio Deus encarnado, como diz em Mateus capítulo 1, versículo 23, ali é Emanuel, é Deus conosco, é Deus no nosso meio, como diz em João capítulo 1, versículo 14, que o Verbo que é Deus se fez carne e habitou entre nós. Você parte do princípio de que os seus olhos, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, todo o seu ser agora se converte para esta pessoa que não somente nos será o modelo, mas que sobretudo vai realizar uma grande obra de mudança das nossas vidas. Porque sim, é verdade que ele é o modelo de andar, de falar, é todo um modelo divino para nós, mas sobretudo ele tem uma obra na cruz do Calvário, uma obra de redenção, uma obra de salvação, uma obra de libertação, uma obra de perdão de pecados, é uma obra espiritual para salvar a sua alma do pecado, para salvar a sua alma da morte. Não é uma questão de prosperidade material, isso é doutrina mercantilista. Não é uma questão que Jesus Cristo pagou apenas a metade dos seus pecados, porque a outra metade da salvação você terá de pagar com suas obras, isso é doutrina legalista. Não é uma questão de você, agora, você sabe que você tem a Cristo, você tem nele a salvação, salvação pela graça, mas você agora não pode cortar cabelo, não pode pintar a unha, não pode fazer isso, aquilo ou daquilo outro. Isso é doutrina humana, é doutrina de homens. Leia Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Não é uma questão que ele morreu na cruz do Calvário e alguém diz, não, ele morreu, mas a sua morte não é uma morte redentora, não é uma morte substitutiva, não é uma morte vicária. Cuidado, isso é doutrina de demônio, porque o Cristo crucificado é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Não diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que cumpre a lei, ou de todo aquele que cumpre os mandamentos de homem, as ordenanças humanas. Não! O Evangelho, o Cristo crucificado, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, estar ali, a revelação, é Deus ali reconciliando consigo o mundo e, portanto, devemos tomar muito cuidado. E não somente revela a Cristo, a sua natureza, na sua encarnação, a sua obra na cruz, mas também a sua obra nos céus. Porque hoje, assentado à direita do Pai, ele continua a sua obra no sentido de aplicar a obra consumada na cruz do Calvário em todo aquele que crer, mudando o coração, mudando a alma, salvando, libertando. É um processo profundo e intenso e constante de santificação, de transformação, de conformação até o momento da glorificação. Bem, se você atentar para todos esses princípios, os positivos que revelam Cristo e os negativos que falam do enfraquecimento da Escritura, da distorção da Escritura, do acrescentar a Escritura e o pôr de lado da Escritura, você terá parâmetro suficiente para saber se esta ou aquela doutrina é de Deus ou não, se ela é de Deus ou dos homens, ou de demônios, ou mercantilistas, ou legalistas. Ao longo dos próximos sábados falaremos ainda muito mais a respeito dessas verdades, mediante as perguntas que vocês nos enviam neste e-mail que está no seu televisor, pergunta@devoltapalavra.com.br. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês imensamente, em nome de Jesus. Tenham um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.